Eu sou Fernanda Santana e começa agora o podcast da Rádio Costa do Sol. Hoje a nossa conversa é com uma mulher que transforma a infância em poesia viva. Sá Soraya é musicoterapeuta, contadora de histórias, escritora, musicista, professora de história, pesquisadora da cultura afro-brasileira e idealizadora do projeto Paticumbum, um verdadeiro manifesto pelo direito de brincar. Nos dias 14 e 15 de junho, ela comanda em Cabo Frio o festival Paticumbum, Brincadeiras de Quintal, um evento gratuito que celebra o livre brincar, a cultura popular e os afetos que atravessam gerações. Vamos mergulhar juntos nesse universo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui hoje falando um pouquinho, da história do Paticumbum, um pouquinho da minha história. Soraya, eu queria que você começasse contando como que surgiu a ideia do Paticumbum. Então, eu sou professora de história e fazia parte de um grupo, e esse grupo era um grupo de teatro, música, de cultura popular. E aí, trabalhando com isso, eu comecei a desenvolver algumas aptidões musicais, tanto no cantar quanto nos instrumentos percussivos. E aí, em um dado momento, eu comecei a dar aula para crianças pequenas, da primeira infância, e na educação infantil, dar aula de musicalização infantil, que a gente tem uma lei que não obriga que o professor de música, no sentido de musicalização, que ele tenha que ter uma formação. Apenas ele tendo a vivência, sendo um músico ou tendo a vivência, ele possa trabalhar com a primeira infância, porque o objetivo não é formar musicistas, e sim que as crianças possam ter uma vivência musical, para que a música esteja sensibilizando essas crianças. Então, dentro disso, eu fui trabalhar numa escola de primeira infância, de educação infantil, comecei a trabalhar com a música. E aí, em 2017, eu, trabalhando nessa escola, eu fiz uma oficina de música para crianças da primeira infância. E aí a gente trabalhava com a cultura popular, contação de história e os instrumentos percussivos. Na época, eu tinha um parceiro que tocava violão. E a gente montou esse trabalho. E eu queria um nome que fosse uma onomatopeia, que fosse um som de barulho. E aí isso me remeteu a um samba de 1982, não sei se porque eu sou velha, Então, 1982, a Império Serrano saiu com um samba chamado Bumbum Paticumbum pro Curundum. Eu não me lembro se esse samba foi vencedor, eu acredito que sim. Mas esse samba, eu tinha 8 anos de idade, eu fiquei enlouquecida, assim, o bairro, eu morei no Rio, no próximo, em Santa Teresa, próximo ali ao Sambódromo, então as crianças ficavam enlouquecidas com as escolas de samba. E aí a gente cantava esse samba o tempo inteiro, e aí eu falei, por que não Paticumbum? Que é uma onomatopeia, de um tambor. E aí foi aí que eu criei o Paticumbum. Soraya, quando 2017. Você fala de música com relação às crianças, a percepção que eu tenho é que a música é tão natural para as crianças pequenas, Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, É incrível como quando você chega num ambiente escolar, ou num ambiente de entretenimento com instrumentos para essas crianças pequenas, é muito natural para eles, O encanto deles é muito grande. Por que as crianças realmente elas têm esse lado aberto? Elas realmente estão numa fase aberta para a música? Então, existem estudos, dentro da musicoterapia, dentro da neurociência, que indica que a música é inerente ao ser humano. Nós temos algo dentro da gente, que pulsa, e que esse ritmo ele está dentro da gente. Então, um bebê dentro da barriga da mãe, ele escuta o coração da mãe, ele escuta a corrente sanguínea, a gente tem os nossos sons corporais, O primeiro instrumento que se tem é o corpo, A gente bate palma, a gente faz barulho com a boca, a gente tem toda a sonoridade, a musicalidade que tem dentro do nosso corpo. Ainda quem diga que fala, eu não tenho jeito para música, eu não sei cantar, eu não tenho... As pessoas gostam muito de falar assim, eu não tenho... Como é que fala? Jeito, dom, vocação. Eu não tenho dom, eu não tenho... tem um outro termo que eu me esqueci, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Para a música, eu não tenho isso. Mas não, a gente tem um pulsar dentro da gente desde sempre. O ser humano é inerente à música.
Então, por que que quando você entra num espaço onde tem criança, seja ela típica ou atípica, a música ela comove tanto, ela envolve tanto? Porque isso é algo que está dentro de nós, né? O pulsar. Porque quando você vai assistir uma escola de samba e ouve um tambor, aquilo toca de dentro para fora, te arrepia, né? Eu digo que são conexões espirituais, universais, né? Do ser humano mesmo. Enfim, é isso. E na sua visão, como uma profissional que lida com essa área e já lidou tanto com crianças, que reflexos você vê, por exemplo, de uma criança que não teve o contato com a música, com esse brincar com os instrumentos na primeira infância, e uma criança que teve esse contato? Você acha que isso traz diferença para o desenvolvimento? Muita. A música, ela antes da criança falar e antes da criança se alfabetizar, ela canta. Então, antes da criança, ainda que ela não tenha tido contato com música, né? Ainda que essa família não tenha tanto acesso, não dê tanto estímulo musical, mas ainda que ela passe por isso tudo, é o que eu falei, algo de dentro para fora. A criança, antes dela falar, ela já canta. Se você ouvir uma criança, ela já faz o nananã, nhé. Quando a mãe fala com o filho, quando a mãe está lá embalando o seu bebê, seja qualquer mãe do mundo, né? A mãe de uma aldeia e uma mãe de um grande centro. Essa mãe, quando ela pega esse bebê que ela vai maternar, ela faz um tom de voz diferente do tom do que a gente fala. Ela fala com o seu bebê, que muitos autores chamam de manhês, né? Que é o jeitinho da mãe falando, que é uma linguagem que o neném entende, e ele entende em forma rítmica, ele entende de uma maneira musical, ele não entende a palavra ali como a gente entende, mas ele entende aquelas ondas, aquele ritmo, né? Isso é explicado pela neurociência hoje em dia. Então, assim, uma criança que tem mais acesso, que os pais podem estimular, melhor para ele. Ele vai falar mais rápido, vai desenvolver, vai fazer as conexões neurais, vai trabalhar o cognitivo, vai trabalhar a percepção, vai trabalhar uma série de questões. Mas a criança também, que não tem esse acesso, porque a família é uma família mais humilde, não pôde levar isso, eu acho que a música, ela tá ali também. Ele de uma acaba outra absorvendo, forma. absorvendo do ambiente, né? A No não ser que bairro ele onde faça, ele está, na escola onde ele está. A não ser que seja uma criança que está trancada em algum lugar. Não é o caso, né? Que se ela mora num bairro, mora dentro de uma comunidade, aquela comunidade ela tem um ritmo próprio, ela tem os ritmos, né? Os sons que acontecem. E aí eu não falo só de música enquanto música estruturada, eu falo dos sons que são os sons do ambiente. A gente chama isso na musicoterapia só na musicoterapia, né? Mas a gente chama de paisagem sonora. Qual é a paisagem sonora desse local aqui? O que está sendo, o que a gente está ouvindo aqui dentro? Mesmo quando a gente acha que está tudo em silêncio, o que a gente está ouvindo? Ah, tem um grilo, tem um som de alguma coisa ali pontuando no computador. Então, essa é a paisagem sonora do local. Então, aquela criança que os pais não levam para dentro de casa a música, ela, de alguma forma, no ambiente que ela vive, em sociedade, ela tem uma paisagem sonora. E você, com o projeto, você fala também da questão do brincar, do direito da criança de brincar. Eu queria que você falasse sobre um pouco sobre isso, realmente, do fato de ser um direito que a criança tem. Não é algo que, é bom que a criança brinque. Não, é um direito. Eu queria que você falasse um pouco dessa visão. Então, é um direito, existe uma lei, que eu não vou saber agora falar de cor, a lei, mas assim, o que a gente precisa entender? O que os pais precisam entender, as famílias, as pessoas precisam entender de uma forma geral. O brincar também é inerente ao ser humano, né? Quando a criança brinca, ela está aprendendo. Ela está colocando na vida dela, na vidinha dela ali de criança, coisas que estão acontecendo. Não à toa, um psicólogo, quando está analisando uma criança, ele vai trabalhar como ela brinca. O que vai aparecer naquela brincadeira? E ele vai poder analisar. Então, o brincar é a expressão da criança, né? É uma pena que os adultos deixem de brincar. Deveria todo mundo brincar, sabe? Porque, ainda que você trabalhe muito, estude muito, mas você tem que ter o seu momento de brincadeira. E aí, seja como for, ou videogame, ou boneca reborn, ou seja o que é o que está sendo falado agora, né? Uhum. Seja o que for. Meu dia que eu vou ficar pintando unha, me maquiando, é meu momento de brincadeira. Que a gente chama de brincadeira, que é o brincar, né? O livre brincar. Então,
Me perdi um pouquinho agora que a gente Não estava tem falando. problema, não. Deixa eu partir aqui para a próxima pergunta. Ah, você estava falando sobre a importância do brincar. Isso. Então é isso. Às vezes você está desenvolvendo um trabalho. Eu trabalho com a musicoterapia e com a psicomotricidade. Então, às vezes, eu ouço pais falando assim: ah, mas eu estou pagando. É um absurdo, eu estou pagando para meu filho brincar. Né? Por quê? Porque não valoriza esse brincar. Tem um brincante chamado Adelcin, que ele fala uma frase muito interessante. E o que ele fala está num documentário chamado Ocupação do Brincar, de Lígia Ortélio, que é uma pesquisadora do brincar. E ele fala o seguinte: não é à toa que os seres humanos eles têm a infância mais prolongada. É justamente para que eles possam ter mais tempo de brincar. É mais ou menos isso que ele fala, né? É justamente para ele avançar, para ele chegar adiante, para ele evoluir mesmo, entendeu? Então, a importância do brincar para os seres humanos é essa. Né? É uma pena que, no mundo que a gente vive, o brincar é tido como algo fútil, banal, que as crianças não devam brincar, que na escola o tempo de recreio seja só 10 minutos. Né? Eu sou totalmente contra. Para mim tinha que ser menos estudo, mais recreio, mais brincar, mais brincadeiras que estivessem conectadas ao aprendizado em si mesmo, sabe? Você está brincando ali, você está trabalhando várias disciplinas ali naquele brincar, né? Uma pena que isso não acontece, não numa escola convencional. Soraya, você também é professora de história. Eu queria saber agora como é que você faz essa relação, né? Que você traz esse brincar, essa música, e você também traz a história, a cultura também para trazer esse conhecimento para as crianças. Como é que você faz esse link? Ah, mas isso é o mais fácil, né? Porque na nossa história, na história da humanidade, né, todas as aldeias, eles brincavam, eles sentavam em círculos para contar histórias, para cantar. A canção não saía, hoje eu vou compor uma canção. Não é assim, né? A canção saía de acordo com a demanda, de que estava acontecendo naquele momento. Às vezes tem canções que são demanda do momento. Hoje a gente às vezes escuta uma canção de infância que a gente acha violenta, né? Na linguagem do politicamente correto. Ai, mas Samba Lelê estava doente, está com a cabeça quebrada, mas ele merece mais palmadas, isso é violento. Mas qual foi o contexto que isso foi escrito? Em que contexto lá atrás, essas pessoas, né, esses populares, brincando ali em roda, criaram essa música falando de quem? Quem era o Samba Lelê, sabe? Tem uma outra também, Pai Francisco, que o pessoal fala que é muito violenta. E se você for observar a letra, eu só fui observar essa letra quando eu fiz musicoterapia, porque a gente teve uma disciplina chamada etnomusicoterapia, que falava dessas questões étnicas e de sociedade, né? De como as canções eram construídas. E aí a gente foi ler o Pai Francisco. Então, Pai Francisco é o seguinte: Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, bararambam, vem de lá seu delegado, e Pai Francisco foi pra prisão. Como é que ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado? Cara, Pai Francisco ele foi preso porque ele estava tocando violão. E o que era isso no passado? Era um homem tocando violão e era tido como um vadio, vadiar, existia uma lei para isso. Né? Provavelmente um sambista, né? Porque os sambistas eram perseguidos e eram presos por lei da vadiagem. Então tem todo esse contexto histórico, mas a criança, quando está nessa brincadeira, quantas coisas ali, psicomotoras, acontece. Qual é o fenômeno musical que acontece? Eu falo porque eu brinquei dessa canção, dessa brincadeira, e eu me lembro que ficava uma fileira de crianças. A gente escolhia um para ser o Pai Francisco, não sei se você já brincou disso. A gente escolhia um, esse um vinha, a gente ia cantando, todo mundo batendo palma junto, e o Pai Francisco ia entrando com o violão na mão, fingindo. E aí depois, ele chegava uma hora que o delegado prendia, tinha um que era o delegado, puxava ele, e depois ele vinha todo desengonçado, dançando. Isso, a gente repetia isso 1 milhão de vezes, né? Isso, faixa de 8, 10 anos, a gente brincava disso no local que eu vivia, que tinha muitas crianças, e a gente brincava disso, brincava de corda, de bola, né? Então, essa foi a importância desse brincar, e aí a gente entender que nem sempre o texto da música, a gente precisa modificar esse texto, é preciso a gente entender como ele foi criado lá atrás. Por que foi falado isso? Em que época foi falado isso? E quando a demanda da criança vier, a gente falar.
Mas o fenômeno musical que está acontecendo ali, da brincadeira, é inexplicável. Quanta coisa sendo trabalhada ali. Bater palma, cantar ao mesmo tempo, entendeu? Eu queria que você falasse para a gente um pouco da programação que vai ser do evento, no dia 14 e no dia 15, e por que da escolha da fonte Itajuru, né? Sim. Então, vai ser esse edital, ele foi um edital contemplado pela lei Paulo Gustavo. Então, eu escrevi esse edital, Paticumbum, Brincadeiras de Quintal. Eu escolhi a fonte porque a fonte, para mim, é um dos lugares mais bonitos de Cabo Frio. Apesar dela não estar tão bem cuidada por várias gestões, eu digo que eu tive a sorte de chegar em Cabo Frio e pedir e ter pessoas, agentes, né, da cultura de Cabo Frio. Vou ressaltar aqui o nome do Evângelos, que foi um querido, que amando do Carlão, que é o secretário de Cultura, pediu a ele que me desse uma atenção. E aí Evângelos me encontrou na fonte, viu as necessidades, organizou a iluminação, organizou a fiação que eu vou precisar, né, a parte de luz que eu preciso para botar o som. Então, para mim, é um dos espaços mais bonitos que tem. É um espaço histórico, ele é fechado, ele é um parque que ele tem porta. Então, como é uma festa para criança, eu achei interessante que seja cercado. Essa segurança, né? Que não seja na praça, mas que ele tenha essa segurança. Então, por isso, é um parque verde, é toda arborizada, é muito bonito lá dentro. Quando tira foto, a fotografia é lindíssima. Então, é um lugar que é meu preferido dos lugares naturais de Cabo Frio. Então, eu escolhi lá por isso. A programação, ela vai acontecer, são 2 dias, 14 e 15, de 10 às 17. Então, a gente vai ter contação de história, a gente vai ter musicalização, vai ter grupo infantil, vai ter oficina de percussão, oficina de burrinha, né, de confecção de burrinha, oficina de brinquedos, vai ter uma área só de brincar, com jogos de tabuleiro, vai ter intervenções com artistas de bolha de sabão, de palhaçaria, vai ter, no final, né, no último dia, vai ter um bailinho. Esse bailinho vai ser um bailinho junino. A gente já teve um bailinho de carnaval, mas como a gente mudou a data, né, muito, então acabou não adequando o bailinho de carnaval para um bailinho, a gente colocou um bailinho junino. E aí vai ser essa vivência mesmo da cultura popular, das manifestações, das brincadeiras, com essa temática, porque vai ser mês de junho, né, então tem tudo a ver. Soraya, você trouxe aqui pra gente essa boneca linda, queria que você contasse pra gente, e o livro também. É a Quianda. A Quianda, ela fez parte de um espetáculo musical chamado Cantigas Praieiras, onde eu peguei o livro da Mary Damasceno, que é uma memorialista. Peguei esse livro contava várias histórias da região, de Araruama, Iguaba, São Pedro, Cabo Frio, Arraial. Eu peguei essas histórias e compus algumas canções em parceria com amigos. A gente criou um espetáculo chamado Cantigas Praieiras. A Quianda, ela se apresenta em um dado momento, quando a gente vai falar de praia, de mar, porque é tudo voltado à região, né? Então, a gente tem um coco de roda, uma canção específica, um coco de roda, que foi composta por Mayla Árvore e Maiara Árvore, que elas falam sobre a Lagoa de Araruama. E essa canção é uma declaração de amor à lagoa. E a gente canta ela, e aí a Quianda aparece um pouquinho antes da gente, né? Ela aparece e ela faz uma cena com as crianças. A gente tem foto disso, imagem, vídeo, tem tudo. O livro, Maria Costureira. O Cantigas Praieiras também foi um edital, só que um edital do governo do estado, que foi em 2022. E aí eu trouxe Quianda hoje para conhecer vocês. E Maria Costureira foi um edital que eu ganhei em 2023. Maria Costureira é um edital da Aldir Blanc, a segunda depois da quarentena, né? Teve Aldir Blanc 1, Aldir Blanc 2. Então foi Aldir Blanc e eu pude, como eu sou livreira, trabalho com livros, eu vendo livros, né? Eu queria muito que tivesse a qualidade dos livros que eu vendo. Eu vendo livros para Palas, isso é na maioria. Então eu queria muito. Eu olhei os livros da Palas e falei, eu quero que seja nessa qualidade, papel. Eu ilustrei o livro todo. É uma história da minha mãe, uma história real que foi adaptada para criança.
E aí eu tive o prazer, a sorte de poder publicar com as minhas ilustrações. E no festival Paticumbum vai ter a contação de história da Maria Costureira. Eu tô organizando um espetáculo musical. A gente já tem 4 canções para essa história. Soraya, eu queria que você falasse um pouco, né? Você falou com relação aos editais que você participou, que possibilitaram isso aqui no podcast. A gente recebe várias pessoas da área da cultura, de música, de teatro, de cinema também. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desses editais para os profissionais que trabalham dentro da cultura. Para mim foi um divisor de águas, porque são editais, é verba do governo federal, que é distribuído para os estados e para os municípios, e aí os municípios e os estados, eles abrem os editais. Eu acho que democratiza, né? Você poder ler um edital e fazer ele. É claro, tem um trabalho, existe uma dificuldade, sim, de escrever, não é fácil, mas existem também capacitações, volta e meia, dentro desses editais, da cultura do Estado, a cultura do município, abre períodos de capacitação para que as pessoas do interior, para que as pessoas das regiões remanescentes quilombola possam aprender a escrever esses editais. E aí, a partir disso, você concorre, né? Você envia a documentação toda, você concorre e você é contemplado. Esse dinheiro entra na conta e você você tem um ano para executar. É claro, quando você escreve o edital, esse edital já vai com o que ele vai ser. Você não recebe o dinheiro e aí, eu vou fazer tal coisa. Não. Você recebe o dinheiro já com tudo programado. Lá tem planilha de execução, planilha financeira, tudo que você vai gastar, todos os centavos estão ali. Tem edital que só pede o relatório de execução, tem edital que pede a confirmação financeira. Então, por exemplo, brincadeiras de quintal, a gente tem que juntar todas as notas fiscais, tudo que foi utilizado para poder comprovar, né? Além da comprovação da execução, que vem através de vídeo, de fotos, que a gente coloca no relatório de execução. Então, assim, eu acho que é muito importante, né? De 2020 para cá, eu venho ganhando vários editais e conseguindo proporcionar isso, né? Geralmente, quando eu escrevo, eu coloco que vou apresentar em algum lugar distante, alguma área periférica, ou então alguma remanescência quilombola, né? O livro Maria Costureira, como contrapartida, eu liberei 20% da produção, foram 100 livros. Desses 100 livros que eu entreguei, 78 livros foram um para cada escola da educação infantil e primeira e Fundi 1, entendeu? Então, essas escolas têm esse livro lá. E eu me certifiquei disso, porque eu fui na reunião onde elas foram, fui, apresentei, falei, entreguei os livros, tive esse momento, foi muito importante, porque eu queria muito que ele não fosse só entregue numa caixa, mas que ele fosse de fato para as escolas. E aí depois recebi inúmeras mensagens: Soraya, seu livro chegou aqui, sabe? Sou muito feliz por isso. Soraya, eu estou vendo aqui tanto a boneca linda, né? Quanto o livro, representando também as meninas e as mulheres negras. Eu queria que você falasse sobre a importância dessa representatividade. Total, né? A gente passou a vida inteira aí, a minha infância toda, eu tive exemplos só na televisão, revistas, jornais de mulheres brancas. Então, agora a gente poder representar isso dentro da cultura, dentro da arte que a gente faz, né? Poder imaginar que meninas como eu, que estão vivendo agora, possam ter acesso a personagens e a protagonistas iguais. E aqueles que não são iguais terem acesso e normalizarem a nossa imagem, para que quando a gente esteja aí num lugar de sucesso, num lugar de protagonismo, que as pessoas não fiquem chateadas com isso, atacando, né? Porque isso acontece muito, né? Então, a gente vê vários exemplos aí de que quando é uma pessoa branca, enfim, não quero entrar nesses pormenores, mas a importância de se trabalhar com a cultura preta, né? No meu caso, essa é a minha identidade. Eu sou filha de uma mãe preta e tudo que eu penso é nesse sentido. E quando eu conto as histórias, são direcionadas a isso.
E essa é a importância, né? Eu acho que quando você ganha um edital desse, no meu caso, eu tinha a história escrita, mas eu não sou conhecida. Então, quando eu mandei para algumas editoras, eu não fui... Não, tive resposta de uma, de outra, mas não seguiu, porque a editora quer que seja alguém muito famoso. E aí eu falei, bom, eu já tenho um projeto de música para crianças chamado Patiscumbum. Por que não criar uma editora do Patiscumbum, que é uma editora que vai estar... É só eu acrescentar lá os quinais de produção de livro, né, dentro do que eu faço, criar uma editora e, claro, aprender, tive que aprender do zero como que eu conseguiria editar. E aí fiquei perguntando a um, perguntando a outro, e pesquisando, entendendo, dentro desse processo que eu tinha de 1 ano para produzir o livro, porque eu não consegui que uma editora me publicasse. E aí foi isso, né? Então, o que me possibilitou foi ganhar esse prêmio. O prêmio me trouxe a possibilidade de produzir meu livro, publicar. Tenho várias histórias, sonhos de publicar todos. Vou ter que ganhar muito edital ainda. Soraya, e teve algum momento, ou com a boneca, ou na contação de história de livros, que você pôde observar com uma das meninas, por exemplo, esse reconhecimento com relação à cor da pele ou ao cabelo? Sim, todo mundo se reconhece na Maria Costureira. Todo mundo, adulto, velho, novo, criança, se reconhece. E as que não são pretas e que não, no primeiro momento não, a mãe manda uma foto dela costurando, fazendo alguma coisa para a boneca dela, por conta da história. Eu acho que a Maria Costureira, ela é incrível. Ela é isso aí mesmo, né? É uma história de superação, é uma história da minha mãe, onde ela... foi limitado para ela que ela não pudesse usar um vestido rodado, simplesmente porque ela era cheinha. Isso vinha da família, né? E aí eu tive a felicidade de conversar com Sônia Rosa, que é uma autora maravilhosa, que já tem mais de 40 livros escritos, vai fazer agora 30 anos, ou 35 anos de carreira. E eu tenho acesso a ela. Eu mandei essa história para ela, mandei as ilustrações, ela se apaixonou. Ela tem um conceito que ela criou, chamado literatura negro-afetiva, onde busca tratar a criança preta não só no lugar de abandono, de estar suja, de morar na favela, mas também de crianças pretas bem-sucedidas, com famílias felizes. Então, foi muito importante para mim ter esse acesso com Sônia, ela lê minha história, ela fez uma apresentação linda para mim, e ela me colocar nisso, entender, olha, essa mãe proibia ela de usar um vestido rodado, mas não era por falta de amor, ela proibia porque ela não queria expor a filha, que as pessoas chamassem a filha, né, de gorda, de botijão de gás, como era chamado, né? Então, quando essa mãe diz que não e faz o vestidinho reto para ela, também é uma forma de proteção. A gente tem que interpretar também de outra forma. E é isso. E aí, na história, que na história real não é tão lúdica quanto a história do livro, eu consegui, através da literatura e da arte, contar essa história de uma forma leve, onde outras meninas pudessem também sonhar em que seu corpo pudesse estar usando o que quisesse, né? Não só o que a moda está impondo. E quando a gente fala com relação a não só a questão da cor da pele, e como você falou também com relação ao corpo, né, todas essas exigências, a gente estava até inclusive conversando em off falando do seu cabelo, né? Exatamente. A gente estava com uma colega aqui na rádio também falando sobre isso. Eu queria que você falasse disso também, da Soraya como exemplo e trazendo Sim. a questão do seu cabelo, essa questão de deixar o cabelo branco, né, o cabelo Sim. grisalho vir sem esses medos da sociedade. Sim, é porque assim, a gente tem uma cultura patriarcal, né, que fala que a mulher fica velha de cabelo branco e que o homem fica charmoso de cabelo branco. Eu cresci com isso. Quando eu tinha 16 anos, meus primeiros cabelos brancos apareceram e eu fiquei em crise. Com 20 e poucos anos, eu já estava pintando o cabelo, enlouquecidamente. De 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, eu estava pintando o cabelo. E aí chegou um dado momento que eu falava, não, eu só vou ter cabelo branco, assumir o meu cabelo branco quando eu estiver muito velha, com 80, 90 anos, eu falando isso. E aí, não sei o que me deu, enfim, passei por uma situação espiritual, né? E aí eu precisei raspar a cabeça. E aí, quando eu raspei a cabeça,
eu falava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com esse cabelo, né? Ele vai crescer. E aí, quando eu pude me olhar pela primeira vez no espelho, eu vi a minha cabeça branca e me achei muito bonita. Olha que doideira. Eu falava, minha cabeça é amassada, minha cabeça é isso, eu sou isso, sou aquilo. Não, vou ficar muito horrorosa. Eu me achei muito bonita. Fiquei me olhando, falei, gente, como eu sou bonita com esse cabelo branco. E aí o cabelo começou a crescer e eu assumi o cabelo. E estou muito feliz, porque é isso. Eu acho que tem um movimento de mulheres aí se aceitando com seus cabelos brancos, cuidando, usando produtos bacana, né? E acho que tem a ver com isso também, de você não deixar levar essas falas, né? E a gente falando agora dessa questão do adulto, eu queria que você falasse um pouquinho também da questão da musicoterapia e do brincar com relação aos adultos também. É possível também que os adultos tenham essa transformação e talvez até curem algumas coisas internas através da música e do brincar? Sim. Bom, eu acho que sim. Não, então, eu falo sempre isso. Eu acho que existe uma sobrecarga social muito grande em cima das mulheres. A menina muito novinha, ela já tem a obrigação de arrumar a casa, lavar o banheiro, enquanto o irmão está brincando na rua e a menina tendo as obrigações de afazeres domésticos. Crescendo, virando adulta, ela tem a obrigação de trabalhar fora, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de fazer comida, enquanto o marido só trabalha. Não estou falando que isso é generalizado, sim. Acredito que tenham homens que são diferentes disso. Mas, no geral, numa forma mais ampliada, é isso que a gente vê de comportamento social. Uma vez eu falei para uma amiga minha isso, porque ela estava vivendo um relacionamento que ela tinha que chegar em casa depois de trabalhar 40 horas semanais, ela tinha que lavar roupa, ela tinha que fazer comida, fazer janta, deixar tudo preparado. Ela chegava tarde da noite em casa, ela tinha que preparar janta, porque esse marido estava em casa desde cedo, mas ele não... E aí um dia eu falei para ela, falei, amiga, por que você não escolhe um dia para o seu jogo de futebol? Aí ela, mas eu não jogo futebol. Eu falei, mas o seu marido joga. Ele joga toda quarta-feira, ele se encontra com os amigos e joga o futebolzinho dele. No final do futebol, ele toma a cervejinha dele e vai para casa. Escolha um dia, que não seja quarta-feira, para você ter o seu jogo de futebol. Eu estou falando isso de uma maneira metafórica. Sim. Escolha algo que você ame fazer. Ah, quer brincar de Barbie com as suas amigas adultas de 40 anos? Vá brincar de Barbie. Quero jogar videogame, quero jogar The Sims, entendeu? Meu jogo de futebol é dançar, é desenhar, é estar em grupo com os amigos fazendo cultura popular. Esse é meu joguinho de futebol. Eu estou falando isso para poder ilustrar como que a coisa funciona, né? Porque tem homens que se reúnem para jogar videogame. Sim. Meu irmão joga videogame, entendeu? Então, eu acho que falta isso nos adultos e, em especial, nas mulheres, que elas tenham um momento delas de brincar. Seja como for, vamos brincar de beleza, vamos pintar a unha e arrumar o cabelo. Você tinha até tocado no assunto, agora eu não posso deixar de voltar nessa questão do bebê reborn, né? Que a gente tanto fala. Porque, assim, você trouxe uma questão agora. Eu conheço vários e vários homens adultos que jogam videogame. Que colecionam bonecos, que colecionam carrinhos. Mas, assim, a mulher, ela foi colocada numa posição, assim, de... Ela foi bombardeada pelo bebê porque ela brinca com a boneca, porque ela tem um bebê reborn. Como se a mulher, até para isso, ela tivesse que... Peraí, você é mulher. E os homens... que brincam que jogam videogame, que fazem... Até o jogar bola em si, se você colocar, é uma forma de brincadeira. É um esporte, mas é uma brincadeira também. Só que a mulher é tão cobrada que quando foi colocado... Peraí, a mulher brincar de boneca, como assim elas foram extremamente, né, atingidas? Sim. Eu vi uma entrevista, agora eu não vou conseguir me lembrar da pessoa que estava falando. Ela fala o seguinte, que... beleza... Estão dizendo que a mulher foi no hospital querendo atendimento para o bebê reborn. Cara, aí não dá, né? Sim. Aí não tem como defender. E aí ela pergunta, aí ela faz todo esse apanhado de tudo que foi dito, e aí ela pergunta, você conhece alguém que cria um bebê reborn? Aí eu tô te perguntando. Não. A pergunta que ela fez. Não, como filho, não. Né? Você conhece alguém que tem um bebê reborn? Você conhece? Mas é criança? Não, adulta?
Aí, tá vendo? Ele conhece. Eu não conheço ninguém que tenha bebê reborn. Só alguém que tenha uma criança que tenha um bebê reborn. Mas uma mãe que fique cuidando lá, eu não conheço. Então, assim, é um nicho muito pequeno. Existe, sim, pessoas que gostam de bebê reborn, que cuidam, que fazem isso. Qual é o percentual disso dentro de uma sociedade? Sabe, onde eu cresci, onde eu vivo, eu não conheço ninguém que tenha um bebê reborn que fique na porta do hospital pedindo atendimento. Então, assim, é uma situação que eu acho que a gente tem que deixar, fazer essa reflexão mesmo, da quantidade de homem que brinca. E eles não estão errados. Eu acho que errada é a forma que as mulheres foram criadas, delas não poderem brincar, porque elas têm tantos afazeres. Sim. Ontem eu falei para a mãe de um paciente meu que se eu tiver uma casa suja, uma casa cheia de louça para lavar, e eu quiser ir à praia, eu largo tudo e vou. Eu não tenho obrigação de chegar na sexta-feira ou no sábado, um dia que eu estou de folga, trabalhei a semana inteira, e eu ter que ficar faxinando enlouquecidamente para chegar na segunda, tô exausta, porque meu final de semana eu só limpei casa, eu lavei roupa. Gente, lava quando voltar da praia. Ou então acorda mais cedo, vai arrumando aos pouquinhos durante a semana, ou então paga uma faxineira se você tiver grana, se você não tiver, vai mantendo aos pouquinhos, mas não deixa de curtir o seu lazer, porque quando você deixa de curtir o seu lazer, você adoece. Eu já passei por períodos de tanta atenção, de tanto trabalho, que um dia meu irmão falou: acho que você precisa voltar a fazer arte. Eu estava afastada das minhas artes, que eu só cuidava de filho e trabalhava. Você precisa voltar a fazer arte, você era mais feliz. É verdade, meu irmão estava certíssimo. Então, eu não abro mão do meu tempo de qualidade. Ainda que eu trabalhe muito, ainda que eu tenha que cuidar de casa, lavar roupa, fazer um monte de coisa, eu não abro mão de, se eu tiver que botar minha mochilinha nas costas, subir na minha bicicleta e dar um mergulho no mar. Não posso agora, só em agosto. Mas é isso, não vejo a hora, já está até na agenda para eu poder mergulhar de novo no mar, entendeu? Soraya, adorei nosso bate-papo, conhecer mais do seu trabalho, a boneca, o livro, a contação de histórias, e quero que você reforce para quem vai assistir a nossa entrevista o convite. Então, no próximo final de semana, 14 e 15 de junho, estaremos com o Paticumbum Festival Paticumbum, Brincadeiras de Quintal, na Fonte do Itajuru, em Cabo Frio. Vai ter de tudo, vai ter oficina, apresentações, brincadeiras, vai ser um espaço lúdico e que o brincar aconteça, e que os adultos possam brincar e que as pessoas sempre brinquem. Que a gente nunca perca a beleza, a pureza do brincar. Tem um Itã africano que conta a história de Iku. Quem conta esse Itã é Renato Nogueira, um filósofo que fala sobre a cultura africana. Então, ele conta que, nesse Itã são as histórias africanas. Ele conta que chegou na cidade, na aldeia, Iku. E aí, o dono da cidade, o rei da cidade, ele mandou... Esse Iku chegou, como é que se fala? Devastando. Ele trouxe morte, miséria, destruição, porque Iku veio representando isso. Então, o rei da aldeia mandou um exército, ele matou o exército. Mandou os diplomatas, ele matou, mandou o sacerdote, e tudo se acabava. E aí 2 crianças gêmeas, filhas desse rei, falaram assim: pai, deixa com a gente vai resolver isso. E aí as crianças foram atrás de Iku. Eu estou contando de uma maneira muito geralzona, tá? Porque tem uns nomes, né? As crianças se chamam Taió e Caiandê, então, tudo isso. E aí eles chegaram lá para acalmar Iku. E eles começaram a tocar, a cantar, a dançar. E eram gêmeos, né? Então eles iam revezando entre si. Enquanto um estava dançando, o outro estava descansando. Enquanto um estava descansando, o outro estava dançando. E Iku foi ficando envolvido naquela energia da brincadeira, do canto, da música. Ele foi se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo. Ai, cansou tanto que ele falou assim: vou embora daqui, né? E aí Iku foi embora. Não que ele não fosse voltar, não que a morte não fosse voltar, mas é para a gente entender da importância do brincar, que a gente não perca essa energia do brincar, esse estado do brincar. Que quando a gente está brincando, seja como for, com videogame, com dança, com futebol, quando a gente tem esse momento, é algo para além do que a gente está vendo aqui. É algo ancestral, é algo universal, espiritual, seja lá como seja chamado. Então, que a gente nunca perca isso. Essa é a mensagem desse Itã.
Obrigada, Soraya. E deixa pra gente também a sua rede social e do projeto. A minha rede social é _Soraya com Y9 e do projeto é @paticumbum. Muito obrigada. E fiquem ligados que toda semana tem episódio novo do Pod Costa com patrocínio da Prolagos. Até o próximo episódio.